Este vídeo é para você que está começando a entender sobre calendário de Deus, festas bíblicas, o Moedim, tempos e estações. Nós estamos no sexto mês, vamos entrar para o sexto mês, que é o mês de Elul. E este mês eu preciso entender sobre as chaves desse mês, as bênçãos desse mês, como eu me preparo para entrar nesse mês, quais são os problemas que eu vou enfrentar nesse mês, trono opositor, como eu devo me preparar. Então, esse vídeo é trazendo uma clareza maior sobre as consequências dos tronos opositores, o que eles representam para a minha vida. Ultimamente, as pessoas elas estão sendo ativadas, levadas a conhecer algo que até então estava oculto, como, por exemplo, o calendário de Deus. Hoje já se vê muito falar sobre o calendário de Deus. Sou a pastora Eva Lúcia, terapeuta integrativa e mentora espiritual. E através desse vídeo eu quero trazer para você um esclarecimento assim maior para você que ainda não tem um conhecimento profundo sobre o Moedim. Ele é muito importante você saber porque a nossa vida da humanidade, eu estou falando, depende desse conhecimento levando para as leis de Deus, porque as leis de Deus elas são irrevogáveis, são leis eternas. Ou seja, eu saber atravessar os meses, eu saber sobre esse calendário define minha vida. Então, isso aí não é questão de fé, de crer ou não crer. Eu crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, não vai mudar as leis do Senhor. Vai mudar para mim, porque a falta de conhecimento para me posicionar vai fazer com que eu fique no mesmo ciclo. Vai fazer com que eu permaneça no mesmo lugar, como o povo no deserto. Então, eu decidi fazer esse vídeo para ajudar pessoas a entenderem que pessoas cristãs, pessoas que preocupam, né, em ter uma vida alinhada com a vontade do Senhor, porque viver a nossa vontade é muito simples e normal e natural. Porém, viver a vontade do Senhor é você viver segundo a vontade dele, é você viver aceitando que Deus escreveu uma história, a sua história. E ele, como seu pai, nosso pai maravilhoso, ele jamais iria escrever uma história para mim passar sofrimento, para mim ser doente, para mim ser mal-sucedida, para mim viver problemas, derrota e fracasso. Porque nós, seres humanos, nós jamais escreveríamos uma história dessa para o nosso filho se nós tivéssemos a capacidade, o poder de decidir o futuro dele. Agora, Deus, tendo esse poder, ele deixou um manual. Através desse manual, fica a meu critério, o livre-arbítrio de seguir ou não seguir. Quando eu sigo e obedeço, eu tenho as recompensas e as promessas que ele promete na palavra. Quando eu desconheço, ele não leva o tempo da ignorância, né, em consideração, e você, a partir do momento que você conhece, você se posiciona e você começa a obter os resultados. Agora, se você recebe a informação, mas não crê, não aceita, não é bem desse jeito, aí o que a Bíblia fala que são os tolos, porque o sábio ele recebe a instrução, ele é corrigido, ele agradece e fica mais sábio. E o tolo recebe, não crê, não agradece e leva as varadas nas costas, que a Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo. Então, quando eu entendo sobre isso, quando eu recebo isso e coloco em prática, a minha vida, a minha história muda o rumo. Então, se você está cansado de viver até hoje e não alcançou os seus objetivos, nem viveu conforme aquilo que você almeja e você está igual ao povo do deserto,
40 anos andando no deserto sem entrar na terra prometida, você pode tirar esse vídeo e faz de conta que isso aqui não te interessa, isso aqui não é algo importante para você e continua vivendo como você está vivendo. Agora, se você quer entender sobre isso para mudar seu destino e sua vida na Terra, esse vídeo é para você. Eu vou falar hoje sobre o sexto mês, porque Elul é o sexto mês do calendário de Deus. E nós estamos entrando em Elul. Elul, ele é meados de julho e agosto. Não, agosto e setembro, né? Porque nós estamos em agosto. Então, dia 13 de agosto inicia o mês de Elul. Eu vou falar aqui para você quais são as chaves desse mês, como que você deve se preparar, o que está em jogo. A chave desse mês são os principais problemas que você vai enfrentar nesse mês. Esse mês, ele é um mês onde as nossas emoções serão muito, mas é muito atacadas. Como terapeuta integrativa e especialista no emocional, no universo emocional, eu posso falar para vocês que esse mês é um mês onde os tronos opositores, o que são tronos opositores? Tronos opositores são espíritos malignos, porque existe, e todo mundo sabe que existe a força negativa, a força positiva, o bem e o mal, né? O positivo, o negativo. Então, as forças opositoras são os espíritos malignos que têm influência na sua vida na Terra. Isso é fato. Então, esse mês, as emoções serão muito atacadas na agressividade, na ira, na impaciência, na falta de paciência, em esperar resultados. Mas eu quero falar com você sobre o posicionamento para esse mês em relação a você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Por que que o mês de Elul é mês de reflexão? Porque logo após Elul, nós vamos entrar em Tisirê, sétimo mês do calendário bíblico. E o que acontece no sétimo mês do calendário bíblico? O tribunal celestial, o dia do acerto de contas, o dia do perdão, da misericórdia. Isso quer dizer que, durante o mês de Elul, você faz uma avaliação, porque é o tempo que Deus te chama para um arrependimento. 40 dias ao entrar o mês de Elul é o tempo que Deus dá para o ser humano na terra arrepender, voltar ao primeiro amor, observar o que tem sido prioridade na vida dele. É um tempo de projetar para passar por um tribunal. Eu não creio nisso, isso não tem nada a ver. Não depende da sua crença. São leis irrevogáveis, leis criadas pelo próprio Deus. Então, o fato de você crer ou não crer, você vai passar por esse tribunal. Você, querendo ou não querendo, não vai mudar nada. A lei permanece. É como a lei, as leis que nós temos, como a lei da física, a lei, vamos falar de leis terrenas aqui, vamos falar da lei de trânsito. A lei de trânsito, se você desobedecer, vai ter alguma consequência? Se você pegar seu carro, sua moto, seu veículo, e você fazer de conta que ela não existe, estacionar em lugar errado, entrar na contramão, fazer tudo que a lei de trânsito ali ordena para não fazer. Você acha que você vai ter consequência? Vai mudar alguma coisa você desobedecendo a lei de trânsito? Para a lei não, mas para você vai, porque você vai receber um monte de multa.
Então, as leis do Senhor são assim, não vai mudar nada em relação à lei, mas você vai ter consequências por desobedecer. O mês de Elul é o mês da preparação para passarmos por esse tribunal, tribunal celestial. E nesse tribunal vai ser avaliado o que você fez durante o ano, o que você falou, as suas atitudes, o que você praticou. E o Senhor, o nosso Deus, ele é o justo juiz. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel. O Espírito Santo, ele é a fiel testemunha. E nós somos o réu e Satanás o promotor. Então, o modelo da justiça da terra veio do céu. A pessoa ela vai no tribunal, ela é acusada de um crime, de um roubo. Ela vai ter o advogado, ela vai ter as testemunhas, ela vai ter o juiz e ela vai ter o promotor. É o modelo do céu. Então, as leis espirituais, elas são leis irrevogáveis, criadas por Deus. E esse tribunal, chamado o Grande Tribunal, ele acontece uma vez por ano. E esse ano, 2026, caiu agora nesse mês de meados, em setembro, meados não, o de Elul, que é agora em setembro, que é o sexto mês, mas é no sétimo mês que o grande, sempre vai ser no sétimo mês. E aí nós vamos passar por um tribunal, um acerto de contas. Então é o mês onde Deus te convida para você posicionar, aproximar mais de Deus, ver o que você tem feito para Deus e o que Deus tem feito por você. É um tempo de organização, por quê? Porque se você não organizar agora, a oportunidade dentro da frequência do mês, do mandamento, é só no ano que vem. Então, se você está cansado de viver até hoje da forma que você viveu, essa é a oportunidade para você organizar para viver o que você nunca viveu, que é as promessas de Deus. Porque o povo de Deus anda correndo atrás das promessas. E a Bíblia diz que são as bênçãos, são as promessas que correm atrás do povo de Deus, são as bênçãos que correm atrás das pessoas, dos cristãos, mas nós vemos os cristãos morrendo, correndo atrás de uma bênção para poder alcançar. Porque desconhece as leis espirituais, e uma das leis espirituais é essa: tempo determinado para posicionamento, para reflexão, para arrependimento, que dentro do hebraico chama techuvá, é um tempo onde você começa a organizar a sua vida em todas as áreas. Porque nesse tribunal, ele vai bater o martelo e ele vai exatamente depois da festa das trombetas, as festas bíblicas, inclusive, esse vídeo são uma sequência de vídeo. Esse aqui é falando sobre Elul, o sexto mês, o mês da preparação, para você se preparar para passar no tribunal. Mas aqui vai estar a sequência, né, enumerados sobre festas bíblicas e especialmente sobre festa de trombeta, festa de Yom Kippur, e Yom Kippur é o grande tribunal, e também o vídeo sobre o calendário de Deus, o que ele tem a ver com a sua data de nascimento. Então, se você assistir a frequência de todos os vídeos, você vai ficar afiada, vai entender, e aí você vai decidir posicionar ou não posicionar. Você vai decidir crer e viver o propósito ou continuar vivendo como você está vivendo, como eu vivi, eu tenho 62 anos, eu vivi então, não vou colocar o tempo de criança, não, vamos colocar a idade dos 18 anos, que é considerada, então, a idade de que você já é um adulto capaz de se virar sozinho. Então, 62 anos, menos 18 anos, eu vou ter o quê? 48 por aí, né? 48? É. Não sou muito boa de matemática, não. Então,
eu passei esses 40 e tantos anos vivendo do meu jeito, vivendo o que eu achava que era certo, sem nunca querer importar. Não é tanto querer, é não importar com isso. Leis espirituais, obedecer às leis da terra. Mas leis espirituais eu nem sabia que existia. Ou seja, eu passei 40 e tantos anos andando no deserto sem entrar na terra prometida. Tem 1 ano e meio de posicionamento. O que que aconteceu? A minha vida teve uma, eu estou em um nível muito mais alto. Eu saí da escravidão, porque eu era assim, eu não tinha tempo para nada nem para ninguém, família muito menos, porque era correndo atrás, sabe o ditado do correr atrás? Eu era assim, correndo atrás do perdido. Mas vamos aqui, eu olhando aqui os tópicos, eu converso demais. Quais são as chaves desse mês e quais os principais problemas que eu vou encontrar nesse mês? Primeiro, eu preciso focar, entender em que é que eu estou focado. Eu estou focado no que é importante, no que é urgente. Porque às vezes eu estou gastando energia naquilo que não é urgência, naquilo que pode ser deixado para depois. Então, esse mês eu vou encontrar dificuldade na minha área sentimental nos relacionamentos. Porque o mês é um mês onde o trono opositor vai investir pesado na ira, na a raiva, né? Vou encontrar muitos obstáculos, muita coisa eu vou ter muitos, como é que eu vou falar? Momentos desse mês onde uma força maligna vai agir por trás para me causar ira, para me tirar o foco, para me esquecer do que Deus fez na minha vida. Eu vou É um mês onde o trono opositor vai investir para me afastar de Deus a respeito das minhas atitudes e ações, porque eu vou ser provocada. Então, durante esse mês, eu já estou consciente de que o inimigo vai levantar de forma para colocar no meu caminho pessoas para ativar minha raiva, para que eu perca as bênçãos, para que eu venha reagir na ira, para que eu não tenha domínio próprio. Este mês é o mês em que eu preciso me organizar, principalmente em relação aos sentimentos, área sentimental, saber se esse relacionamento é o relacionamento como é que é esse relacionamento que eu estou? É uma avaliação que você vai fazer. Nós seremos movidos nesse mês, através do domínio próprio. Por que que eu brigo? Porque a raiva foi ativada. Por que que eu choro? Porque o meu emocional, eu estou triste, a tristeza, né? As nossas emoções abaladas me fazem a pessoa chorar. Por que que eu vou sorrir, ficar alegre, feliz? Porque o meu emocional, eu estou alegre, eu estou sorrindo, as minhas emoções, né? Elas estão em um equilíbrio. Estou feliz, estou alegre, estou realizada. Estou triste, vou chorar. Mas se eu for agredida, eu vou irar. Então, o emocional é que vai ser a parte onde mais vai ser atacada. Deixa eu mostrar para você algo aqui poderoso. Por que que eu preciso organizar no mês de Elul? Vamos supor que eu tenha uma plantação de bananas. Eu gastei energia, eu gastei dinheiro, porque eu adubei, eu molhei, eu fiz tudo que o bananal precisava para produzir bananas. Mas chegou o tempo da colheita, os cachos maravilhosos, eu não colhi os cachos, eu deixei lá. Amadureceu, apodreceu, caiu no chão, perdi energia, perdi o tempo, perdi dinheiro. Existe então um tempo de colher. Então, quando eu não organizo, não planto, não semeio, eu não vou ter colheita. Então, mês de Elul é mês para plantar,
semear, organizar, porque vai dar o fruto. É um mês onde eu preciso entender que vai ter uma frutificação de acordo com aquilo que eu fizer. Então, por isso que é um mês onde eu preciso me posicionar na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área familiar. Porque quando eu projeto em tudo isso e eu estou semeando e fazendo, ou seja, cumprindo um protocolo, não tem como eu não ter colheita boa, não tem como eu não avançar, porque essa é a vontade do Senhor. Então Deus já fez, já criou no seu calendário o tempo certo de arar a terra, de plantar, de esperar a colheita, de saber fazer para poder colher. Porque se eu não planejo, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho tá bom, para chegar também em lugar nenhum. Então, esse tempo é o tempo onde eu preciso organizar essas áreas da minha vida para que eu possa alcançar os meus objetivos. Mas não é só no externo, é no interno. É também uma mudança que nasce de dentro. Por quê? Porque no mês de Elul, Deus está trazendo a oportunidade de me posicionar para passar por um tribunal onde eu corro o risco de ser aprovada ou não. Se eu for aprovada ao passar por esse tribunal, é porque, sabendo disso antes, me preparei, igual que você vai fazer uma prova. Chega para fazer uma prova sem estudar nada sobre o assunto, sem saber nada, logicamente, é bem provável que você não vai ser aprovada. Mas se você sabe a matéria, estudou, fez o que tinha que ser feito, a tendência provavelmente vai ser de você ser bem-sucedida. Então, durante esse tempo de 40 dias que antecedem a Lula, é o tempo da preparação. Todos os dias, durante os 40 dias, ao amanhecer, o que é que o Senhor ordena? Não é um mandamento, é uma ordenança. Tocar o chofar. O que é o chofar? Uma arma de guerra. Para que é o chofar? Para te chamar, te alertando. E o que significa eu tocar o chofar todas as manhãs, simbolicamente e espiritualmente? Você está dizendo, eu me rendo ao chamado. Eu tenho humildade para reconhecer que eu errei, que eu preciso de uma direção e que eu não posso mais viver como eu tenho vivido, na força do meu braço, projetando, mas nunca alcançando. Vai para alcançar. Quando você vai para pôr a mão na bênção, a bênção escapa. Por quê? Porque o trono opositor levantou para você não tomar posse daquilo que já é seu. Então, fisicamente também corre o risco de não estar no próximo ano. Ou seja, se você for aprovado, você vai, os 40 dias, nesse tempo, você vai fazer uma avaliação e pedir perdão e misericórdia. Existe um processo. Todos os dias existem pauta de renúncia, todos os dias você lembra que somos falhos, pecadores, limitados e precisamos estar diante do Senhor pedindo perdão pelos pensamentos, fraquezas, falhas, limitações. Aí você vai passar por um tribunal, mas você fez uma preparação antes. A misericórdia vai te alcançar. Não quero nem saber disso, vou continuar a minha vida, estou nem aí para isso. Pode ser que você corra o risco de no próximo ano você nem vivo vai estar. Por quê? Porque vai bater o martelo e decretar ou pôr um ponto final. Porque não obedece, não quer viver. Então, vou pôr um ponto final, porque ele na terra não está somando. Ou seja, não, isso aqui eu estou fazendo um pensamento. Como você fala isso de Deus? Eu estou falando de Bíblia, estou falando de Torá. Porque ele diz o seguinte: a planta, a árvore que não dá fruto, tem que cortar e jogar fora porque está tomando espaço de outra que quer dar fruto. A árvore que não dá fruto, a Bíblia diz, é cortada e jogada no fogo. Porque viemos para frutificar. E esse é o tempo
de preparar para a frutificação. Deus trabalha com ciclos. Então, esse é o tempo, o mês de Elul, e eu quero te fazer um convite para que você possa assista todos os outros vídeos e fala, não, eu preciso me posicionar, porque sem esse posicionamento, eu vou continuar exatamente como eu estou e correndo o risco de planejar aqui e nem estar vivo no próximo ano sobre como você vai estar nesse planejamento. Então, eu quero dizer para você que através desse vídeo, que essa oportunidade ela é dada para todos. Deus jamais iria permitir algo acontecer com alguém sem antes avisar, nem que seja num vídeo rápido, numa mensagem, num programa de rádio, na televisão, uma profecia que você recebe, Deus vai falar de alguma forma, porque Deus não permite nada acontecer sem antes avisar. Ele é o justo juiz, mas Ele também é o nosso Pai misericordioso. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Todos os dias nós temos às 5h30 da manhã o nosso devocional. É o momento, a oração da madrugada, para você já iniciar o dia, o seu dia, já dando para o Senhor as primícias das horas. As primeiras horas você já dedica ao Senhor e recebe direção dele para que seu dia seja memorável, seja um dia abençoado. Se inscreve aí no canal, envia para mais 10 e assista os outros vídeos, porque vai mudar a sua vida e o seu destino.